Gosto sempre de fazer uma introdução em relação à ferramenta, à apresentação, até para a gente poder entrar um pouco no tema. Depois eu já vou para a demonstração, assim como os outros módulos que a gente tem feito. Então a gente está na parte 3, se eu não me engano, já que é o Microsoft Purview. Claro que aqui a gente não vai conseguir ver tudo dele ainda, mas pelo menos vocês vão ter uma ideia do que pode ser feito. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, tá? Podem abrir o microfone, podem fazer o questionamento. É para ser uma reunião interativa. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas existe o Paulo, Compliance Manager, lá. né, aqui do Microsoft Sim. 365. Posso ir dar um pulinho aí Espera aí rapidinho? que tem alguém Tá. com o microfone aberto. Aí, agora foi. Então, a gente tem aqui o Compliance Score, e através dele, assim como a gente tem o score de segurança na Microsoft, nós temos o score de compliance, onde ele vai te mostrar, né, várias ações que você pode fazer dentro do teu tenant para aumentar esse score e manter as informações do teu ambiente mais seguras. O que é legal, né? Ele tem um gerenciamento intuitivo, então ele mostra exatamente o que você precisa configurar, leva para a documentação da Microsoft, fala qual que é o tipo de licença que você precisa ter para poder configurar aquele recurso. Hoje a gente consegue fazer as configurações e as tratativas de informação de maneira manual ou automática dentro do Microsoft 365. Vou mostrar isso para vocês, mas isso vai depender do tipo de licenciamento que vocês possuem. Lembrando que o que eu vou mostrar aqui hoje, a maioria dos recursos vocês podem comprar de maneira individual. Então você pode começar com uma licença do Microsoft 365 Business Basic, o Standard, que são os planos iniciais, e comprar um recurso em específico caso chame a atenção de vocês e faça sentido para dentro da organização, tá? Um pouquinho na parte de proteção e governança de dados. Eu gosto de passar por esse slide porque ele traz uma visão muito importante, que a primeira é conheça seus dados. Então, você vai precisar ter ideia de quais dados você quer proteger dentro da organização. Aqui no Brasil, teve um barulho muito grande quando teve o lançamento da LGPD. É uma notícia que já saiu há bastante tempo e já, né, acaba obrigando as organizações a seguir um tipo de regulamentação. E é claro, quanto mais você protege esses dados, caso haja um vazamento, menor é a sua multa em relação ao governo em si, caso tenha esse vazamento de informações. Então, nessa parte de conhecer os dados, podem ser dados pessoais de LGPD ou podem ser dados da organização. Um exemplo de um dado que acaba sendo sensível, pelo menos até na metade desse ano, era o nosso Fusion. É uma ferramenta que a gente estava desenvolvendo para poder trabalhar com Power BI Embedded, trabalhar com a parte de processamento de dados. E como era algo que não estava sendo lançado para o mercado ainda, a gente manteve essa informação dentro de casa para poder fazer o lançamento de produto. Então, isso foi uma estratégia da Software Sul, onde nem nada que tivesse a palavra Fusion ou a parte de processamento de dados, ou até mesmo embedded, isso poderia sair de dentro da organização. Dentro da organização de vocês, provavelmente deve ter vários documentos, vários assuntos também que não podem ser vazados, então por isso que a gente fala de conhecer os dados. Essa parte de conhecer os dados também é muito importante, que você precisa muitas vezes fazer uma análise do teu ambiente e você precisa identificar por onde passam esses dados. Então, qual setor normalmente que tem acesso a CPF, nome, RG, endereço, raça, cor e assim por diante, ou até mesmo a salário do pessoal, né? Então, qual que é o risco de ter o vazamento de informações, por exemplo, de quanto cada colaborador ganha dentro da organização? Isso pode causar, né, um mal-entendido, até mesmo alguns problemas para a empresa. Então, tem essa parte de conhecer seus dados. A segunda parte já é a proteção. Então, a gente consegue proteger todo e qualquer tipo de dado aplicando um rótulo para ele, com uma ação de maneira flexível e também com a parte de criptografia. O legal desse rótulo é que eu consigo personalizar o acesso de cada um. Então, consigo colocar permissão de leitura, quem pode editar, quem pode tirar print, quem pode copiar aquela informação. Vou mostrar para isso para vocês na console depois. E também aplicar a marca da água para ter uma proteção visual.
A gente vem para a parte de prevenir a perda de dados. Então, de um lado, eu estou protegendo os dados da organização e dando acesso somente para quem pode, para quem precisa. E quando eu vou para a parte de prevenção de perda de dados, é contra o vazamento de informações, seja ele acidental ou intencional. Claro que, primeiramente, a gente precisa monitorar os usuários para poder entender se aquilo realmente é um vazamento ou não. Que se a gente for falar, no meu dia a dia eu não fico tratando muita informação pessoal, mas o RH, por exemplo, trabalha todo dia com informações pessoais, porque eles recebem currículo, fazem a parte de processo de contratação e assim por diante. Então a gente consegue também criar regras específicas para cada grupo ou para cada setor de dentro da organização. E por último, a gente tem a parte de governança. Eu sei que muitas vezes a gente tem algumas informações que são fiscais, que a gente precisa ter o comprovante ou até mesmo ter nota fiscal. Isso serve muito bem para a parte de Microsoft, quando a gente fala de Windows, SD, Office também, que é aqueles Office antigos que eram caixinha e agora são versão digital. A única prova que você tem que você é dono daquela licença acaba sendo a nota fiscal. Então a gente precisa reter esse tipo de documentação por muito tempo. A gente pode fazer isso com uma regra também dentro do Microsoft 365. Um pouquinho aqui de conhecer seus dados, né? Então, que tipo de dados e informações confidenciais tem dentro da minha organização, qual que é a localidade, está no meu file server, está dentro do OneDrive de um diretor, está dentro do SharePoint, como que está a divisão de acesso a esses dados que vocês possuem hoje e como esses dados estão sendo compartilhados e acessados. Né? Uma coisa que eu sempre falo para o pessoal quando está fazendo configuração de SharePoint ou OneDrive em si, o OneDrive, às vezes, você deixa o pessoal compartilhar para pessoas de fora da organização e pode compartilhar com qualquer pessoa. O que que acontece? Você cria um link compartilhável, onde qualquer pessoa, sem qualquer tipo de autenticação, vai poder acessar aquela informação ou até mesmo editar. Então, você não tem um histórico, por exemplo, de quem acessou aquele arquivo, quem fez a edição, quem excluiu aquele arquivo em si. Então, você perde total controle em cima da organização. Uma das primeiras configurações para você ter esse controle é lá dentro do SharePoint, fazer as configurações de compartilhamento e limitar para que somente usuários autenticados e convidados da organização consigam, né, acessar aqueles arquivos que foram compartilhados. Então aqui a gente tem um insight aí de boa prática quando a gente fala do Microsoft 365. Segundo dado, proteger os dados, né? Então, como que a gente vai proteger? Pode ser através de rótulos, pode ser através de políticas de DLP. É, onde a gente vai fazer essa proteção? Essa proteção ela pode ser, por exemplo, dentro do seu file server local, pode ser dentro do Microsoft 365 como todo, SharePoint, OneDrive, e-mail, pode ser no armazenamento em nuvem que você possua. A gente consegue proteger os dados em qualquer lugar, porque é uma proteção persistente. E eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho mais para frente também. E como que a gente pode equilibrar a parte de segurança e produtividade? Essa é uma pergunta muito importante, porque digamos que hoje você está com todos os seus usuários dentro do Microsoft 365 e eles estão acostumados a poder compartilhar o arquivo com qualquer pessoa, não ter nenhum tipo de controle em relação aos dados que são transitados dentro e fora da organização. Então, você precisa começar primeiro analisando o que você tem dentro da empresa. Então, normalmente a gente cria regras que vão somente alertar o colaborador e o administrador em si, e depois a gente começa a aplicar essas regras efetivamente para fazer o bloqueio. E a gente começa, faz um mapeamento, né, de quem pode ou não pode tratar essas informações. Aqui, o DLP, a gente consegue implantar o DLP para Microsoft 365 no geral, então SharePoint, OneDrive, Exchange, Microsoft Teams. E em planos mais avançados, a gente também tem o LP para o endpoint, ou seja, para o dispositivo físico mesmo, onde ele não vai conseguir compartilhar via pendrive, via navegador, por exemplo, ou até mesmo Bluetooth, ele não vai conseguir remover aquele arquivo, aquela informação do dispositivo, porque ele vai estar protegido por uma política de DLP. E como que a gente se protege contra eventos fora do padrão? É realmente monitorando os usuários e diminuindo a possibilidade de vazamento de informações.
Aqui em relação às políticas, né, o que que a gente precisa acabar se perguntando. Então, a gente precisa manter todos os dados. Faz sentido eu manter todos os dados da organização por 5, 7, 10 anos? Ou não? Eu tenho que manter dados específicos, como eu comentei em relação à parte de notas fiscais das licenças da Microsoft, por exemplo. E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho de como classificar, como controlar os dados retidos. Pode ser de uma pasta específica do financeiro, por exemplo. Pode ser um tipo de documento que tem uma determinada informação. Você pega aquela informação, coloca um rótulo de proteção. E em cima daquele rótulo de proteção, você também fala que a gente precisa manter todos os arquivos que possuem esse rótulo por no mínimo 5 anos. Então é algo bem personalizável mesmo que a gente vai conseguir trabalhar. E tem que analisar também, como eu disse, os requisitos para você poder reter esses dados. Como eu disse, né, era uma introdução bem rápida sobre o tema, para a gente poder fazer aqui em slide. Agora eu vou mostrar um pouquinho da console para vocês. Vamos fechar aqui. Então aqui a gente tem a console de administração no Microsoft 365. Deixa eu só terminar aqui. Aí. Então aqui a gente tem a console de administração do 365 e lá embaixo a gente tem os centros de administração que são divididos, né? Então a gente já passou pela de identidade, já passou pelo Microsoft Intune também. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Purview, mas eu acredito que nos próximos a gente venha falar um pouco mais de segurança ou continuar a parte do Purview. E depois eu vou contar com vocês aí para verificar o que vocês preferem para o próximo webinar, tá? Então, acessando aqui o Microsoft Purview, ele comenta que ele já teve uma atualização. Então, essa transição está ocorrendo há bastante tempo, na verdade, que ele mostra que você tem a opção de trabalhar com um ambiente clássico ou trabalhar com um novo ambiente, né? Ele acaba mostrando essa informação aqui já na tela inicial. E aqui a gente tem as soluções, tá, pessoal? Hoje eu vou falar bastante para vocês na camada de prevenção contra a perda de dados, proteção de informações e o gerenciamento de ciclo de vida de dados. Como vocês podem ver, tem muitos outros recursos aqui dentro da console para a gente poder fazer a configuração do Purview, mas esses três planos, né, esses três recursos em si, eles já estão disponíveis para todo mundo que tem um Business Premium, por exemplo, ou para quem tem ali um Office 365 e 3, já tem muita coisa que é possível você configurar. Então, por isso que eu gosto de falar eles, porque eles são a primeira camada quando a gente fala da parte de gestão e proteção de informações, tá? Começando com a parte de proteção de informação, aqui a gente tem os classificadores. Então, a gente tem tipos de informações confidenciais. O que que é um tipo de informação confidencial? É as informações que a gente já cadastrou, que já vêm dentro da plataforma do Microsoft 365. Então, aqui do Brasil, pelo menos, a gente já tem a parte de CPF, CNPJ, RG, endereço mesmo das pessoas. Então, a gente consegue fazer com que sejam reconhecidas essas informações em um documento, ou até mesmo através de um e-mail ou uma mensagem do Teams. A gente consegue colocar a Microsoft, né, aplicar esse rótulo com base nesse tipo de informação. Claro, eu tenho esse tipo de informação para diversos países, né, não somente o Brasil em si, mas a gente tem uma série de informações pré-cadastradas e, é claro, se houver a necessidade, eu também posso criar um tipo de informação confidencial para identificar isso dentro do meu ambiente. Então, pode ser uma informação estática, digamos, vamos colocar aqui para ele buscar pelo meu nome. Acho que aqui ele não vai aceitar o parênteses. A descrição. De confiança alta, elemento principal. E a gente fala. Não é uma expressão regular. Deixa eu voltar aqui. É somente o texto.
Fornecimento de suporte, função, sinais de palavra-chave. Então, tudo que tiver a palavra Egon, ele vai identificar, né? Que, claro, com uma confiança alta, que ele vai ser um tipo de informação e ele vai estar aplicando isso como uma informação confidencial. Será que tem aqui para vocês, para mostrar que é possível? Então, pode ser palavras específicas ou pode ser uma cadeia, como se fosse uma matrícula, algum tipo de registro que vocês tenham, algum controle. Então, o CPF ele vai considerar 11 números seguidos com ponto ou até mesmo com traço. Se a gente for falar, eu tenho um número de matrícula que começa com 3 letras e finaliza com 5 números. Você consegue treinar ele para identificar também. E tudo isso é personalizável, tá, pessoal? Quando a gente vem para a parte de rótulo em si, que é a parte de política, eu consigo criar esses rótulos de confidencialidade, né? Então, colocar aqui, por exemplo, informação interna, descrição para usuários, eh, documentos, e-mails que possuem informações que devem permanecer na empresa. Não, dados não compartilhados. Compartilhados com clientes, por exemplo. Legal, vou escolher aqui uma cor, uma informação interna, vamos colocar um rótulo azul. Onde que eu vou aplicar esse rótulo? Esse rótulo pode ser aplicado a arquivo dentro do Microsoft 365, pode ser aplicado a partir de e-mail, pode ser aplicado a um convite de reunião. Vou colocar que ele pode ser aplicado para todas essas frentes também. O que que a gente vai fazer com esse rótulo? Eu quero controlar o acesso, vou marcar aqui a marcação de conteúdo, que é a marca da água em si, e não quero proteger reuniões, chats no Teams. Nesse momento não faz sentido para mim. Então, eu tenho duas opções, tá, pessoal? A primeira é atribuir a permissão agora a esse rótulo, então eu vou definir quais são as permissões desse rótulo, ou eu posso permitir que os usuários decidam quem vai ter permissão a partir desse rótulo, que é como se fosse um rótulo personalizável. Vou mostrar isso no documento para vocês como que fica também, tá? Mas vamos colocar aqui atribuir permissões agora. O acesso do usuário com conteúdo expira. Eu posso colocar, por exemplo, que esse rótulo ele faz parte de um projeto e eu gostaria que meu parceiro ele vai perder informação a esses documentos, perder acesso à informação desses documentos daqui a 2 anos. Eu posso colocar uma data específica onde o acesso dessas pessoas vai expirar, assim como eu faço na parte de compartilhamento em relação ao link, se o pessoal vai poder acessar ou não. Mas vou colocar como nunca, permitir acesso offline, isso aqui é legal. Porque se eu remover a permissão daquela pessoa e ela não se conectar com a internet, ela vai continuar tendo acesso àquela informação. E eu posso colocar como nunca aqui, porém nunca pode ser um pouco drástico também, porque eu vou obrigar que a pessoa para abrir aquele documento ela tem acesso à internet, às vezes a pessoa pode estar trabalhando com construção, por exemplo, e daí lá o sinal não é muito bom, às vezes tem internet, às vezes não tem. Então, isso eu também consigo trabalhar permitindo acesso através de um número de dias da última conexão. Então, eu posso colocar que ele vai ter acesso offline durante o período de 3 dias e depois disso ele vai precisar, pelo menos, se autenticar novamente. Na parte de permissionamento, né? Eu posso colocar como é um rótulo interno que todos os usuários da minha organização vão poder acessar aquela informação em específico. Então, todo mundo que faz parte tem o domínio microsoft.com. Então, aqui ele já adicionou todos os usuários da minha organização, mas, né, poderia adicionar um usuário em específico, poderia adicionar um grupo de usuários da minha organização para ter esse tipo de permissionamento, ou até mesmo um domínio, caso seja um projeto. Então, digamos que seja um projeto com a Software Sul,
Adiciono que todo mundo da SoftwareSul e todo mundo da minha organização vai poder ter acesso. Mas qual que é a diferença? Eu não quero que o pessoal da SoftwareSul tenha total acesso, então eu vou criar primeiro as permissões da minha organização. Aqui ele já tem alguns tipos de perfil, né, onde você tem a possibilidade de se pré-selecionar e você também tem a opção de personalizado. Então, o que que acontece? Né? Esse documento ou esse e-mail, ele vai receber um rótulo, então ele vai receber um título e ele vai ser criptografado, tá, pessoal? Quando ele vai ser criptografado, a gente consegue configurar se a pessoa ela vai poder ver os direitos de acesso, editar aquele conteúdo, salvar a informação, imprimir, copiar e colar. Se for no caso de e-mail, se ele consegue responder ou encaminhar esse e-mail, se ele consegue editar as permissões de acesso, se ele consegue exportar esse conteúdo, macro e assim por diante. Como é um documento interno, né, eu vou colocar aqui o pessoal que faz parte da minha organização tem total acesso em relação a isso. Mas eu vou também adicionar uma permissão aqui, que com o pessoal da SoftwareSul, eles vão poder visualizar esses dados também. Aí aqui eu coloco só uma permissão de visualizador. E ele já mostra aqui do lado, né, o tipo de permissão, owner e a partir de viewer. Vou colocar uma marca da água também. Então, vou colocar aqui que ele vai aparecer sempre como documento interno. Nome de datária e o PN. Legal. Criptografia dupla, caso você queira utilizar outra aplicação em conjunto. Marcação de conteúdo, que é a marca da água. Posso adicionar um cabeçalho, um rodapé também. Vou deixar desmarcada essa opção. Se ele vai rotular esses arquivos com base em algum tipo de condição. Então, digamos assim, o plano 1, que é o plano mais básico, que ele vem dentro do Business Premium, vem dentro do E3, e você também pode comprar ele de maneira individual. Você vai precisar que os usuários eles façam a classificação de maneira manual. Então, deixa eu pegar um e-mail aqui, um Word. Um Word é mais fácil. Então, o usuário, no momento que ele abrir um documento ou ele visualizar, ele vai ter esse campo aqui em cima do lado direito, que é a parte de rótulos de confidencialidade, e ele vai poder selecionar qual que é o rótulo que faz sentido para ele. Então, a gente está falando de uma classificação que acaba sendo manual. Se caso você tenha um E5, um plano avançado, a gente consegue fazer a rotulagem automática desses arquivos com base em condição. Aí eu posso falar que o documento ele contém um tipo de informação confidencial, por exemplo. Posso buscar aqui, né, o meu nome, eu posso buscar as informações do Brasil. Então, sempre que um documento ele tiver qualquer uma dessas informações, ele vai classificar esse documento como um documento sendo de propriedade interna. Se eu selecionar outra opção, ele vai ter que ter um CPF, vai ter que ter um CNPJ, um RG, um endereço físico e o meu nome ainda no mesmo documento para ele aplicar esse rótulo, tá? A gente consegue também selecionar o tipo de confiança. Então, quanto maior a confiança, menor a quantidade de falsos positivos, e quanto menor a confiança, ele vai me trazer mais falsos positivos, porém ele vai tentar proteger mais as informações, porque tudo que identificar que tem 11 números seguidos, ele vai achar que é um CPF, por exemplo. Aqui a gente fala da contagem de instâncias. Então, essa é a parte legal que eu falei que a gente consegue personalizar. Digamos que eu estou criando essa regra para proteger dados mesmo da organização, e normalmente o pessoal vai atuar com até três informações para não reconhecer que é um vazamento de dados. Então, o documento ele teria que pelo menos ter três vezes o meu nome para ele poder fazer a classificação como um rótulo interno. Digamos, o pessoal da regra trabalha muito com dados, a gente cria uma regra para a organização como um todo e para o RH a gente cria um rótulo diferente, onde ele vai precisar, por exemplo, ter a quantidade de 10 para ele poder classificar aquilo como uma documentação interna ou considerar um vazamento de dados.
E é só um pequeno exemplo, né, de como a gente pode atuar. Se atender, a gente pode aplicar esse rótulo de maneira automática ou a gente pode recomendar que o usuário ele aplique esse rótulo, porque ele identificou aquelas informações no documento. Isso é bem legal também, que a gente acaba não forçando. Lembra que eu falei na apresentação, a gente não impacta tanto na produtividade do usuário, caso a gente faça somente a recomendação. Porém, a gente não vai proteger, né, contra o vazamento dessas informações. Então, fica ali uma régua entre produtividade e segurança em si. E aqui a gente consegue também aplicar uma mensagem para o usuário. Então, este documento possui informações internas. Aí, no momento, ele já vai aplicar o rótulo. Aqui essa configuração de proteção de grupo insight em si. E aqui a gente faz a criação dele. Então aqui eu criei o rótulo, né? Eu disse para que ele serve, como ele serve, quem que pode acessar, quem não pode, mas eu não fiz a publicação desse rótulo, tá? Então, primeiro eu crio o rótulo de confidencialidade, depois eu publico para quem vai poder aplicar, quem vai poder utilizar essa informação. Então a gente vai fazer a publicação através de política. Aí a política pode ser uma política comum, né, para os usuários em si, pode ser uma política de publicação de maneira automática. Isso vai estar afetando o SharePoint, o OneDrive, dentre outras frentes também, a gente consegue aplicar essa informação. Então, como que isso funciona um pouquinho na prática, né, pessoal? Deixa eu abrir aqui o Outlook para vocês terem uma ideia. Mandei um pouquinho antes de iniciar a sessão do web, né? Eu mandei um e-mail com a mensagem criptografada. Então, fui lá dentro do meu e-mail, tem uma nova mensagem. Aqui eu coloquei a confidencialidade como interno. Então, classifiquei esse documento como sendo propriedade da SoftwareSul e enviei esse e-mail para o administrador da minha console. O que que acontece? Como é uma documentação interna, ele já fala que eu mandei uma mensagem protegida e se eu precisar ler essa mensagem, eu vou tentar acessar esse link. Se eu tiver permissão, ele vai liberar, né? Como eu não faço parte da organização da SoftwareSul nessa console que eu estou apresentando para vocês, ele não vai deixar eu acessar, tá? Então, ele está pedindo informação aqui, sem um único, manter conectado. Ele vai pedir uma senha aqui, mas ele ainda vai falar que eu não tenho acesso. Mensagem criptografada. Então ele fala que eu não posso abrir mensagem, porque realmente a regra que eu criei, somente quem faz parte do domínio do software isso vai poder acessar a informação. A mesma coisa se a pessoa tiver um Google ou algo parecido na parte de e-mail, se ele tiver acesso, ele recebe a mensagem totalmente protegida. No momento que ele for ler a mensagem, ele recebe a senha, e daí, se ele tiver acesso, ele vai ter acesso, né, àquela mensagem, ao corpo do e-mail em si. Aqui um pouquinho em relação eu fiz de uma maneira diferente. Então, eu criei um arquivo no Word, classifiquei esse documento como sendo um documento interno. A partir do momento que eu classifiquei ele como um documento interno, ah, esse documento ele não pode sair de dentro da minha organização porque ele também vai estar protegido. Na verdade, ele sai da organização, mas ele vai sair com as configurações que eu fiz. Peraí que eu vi uma pergunta ali no chat. Maurício, você diz essa mensagem aqui? Se for essa mensagem específica, a gente não consegue personalizar, tá? Isso. Essa aqui a gente não consegue personalizar, infelizmente. Mas em relação a todas as informações pro usuário, ele saber qual rota ele vai aplicar, ou por que que ele não consegue acessar aquela informação em si, a gente consegue, tá? Aqui é um pequeno exemplo também de documento Word. Então, eu apliquei documento interno nele. E aqui eu fiz compartilhamento com esse usuário administrador. Ocorre a mesma coisa.
Aqui ele fala que eu não tenho permissão de acesso e se eu baixar, ele vai acabar abrindo no meu dispositivo, porque eu estou logado com uma conta da SoftwareSul no meu pacote Office. Mas isso aqui é somente para demonstrar para vocês a possibilidade de acesso. E é claro, esse documento que eu criei que é o documento interno, eu posso compartilhar com vocês aqui. Deixa eu só abrir ele aqui na tela. Digamos que eu esteja tentando vazar informações de dentro da minha organização. Você pode ver que ele está com um documento interno, eu vou compartilhar. Esse documento e deixar um link ali no chat para vocês validarem. Bom, enquanto ele está girando o link aqui, eu queria saber se vocês tem alguma dúvida em relação à parte de rótulos, em relação ao Microsoft Information Protection que foi apresentado até agora. Não sei quantos de vocês já usam essa ferramenta também. Está demorando um pouquinho para carregar. Bom, vamos lá. Então, essa é a parte de, da proteção em si de informações. A gente tem mais duas soluções aqui para dar uma olhada por enquanto. Vamos começar aqui com a prevenção contra a perda de dados, tá? A gente tem a mesma coisa em relação aos classificadores. Então, o tipo de informação, o classificador treinável, isso é padrão a nível do Purview. Então, se eu criar um tipo de informação confidencial para aplicar uma regra dentro do Information Protection, essa mesma regra ela vai estar disponível aí para as outras funcionalidades, tá? Como é que funciona a parte do DLP do Microsoft? Mesma coisa, vou criar uma política, vou selecionar, né, qual que é o tipo de proteção, se eu vou proteger esses dados que estão conectados na organização como fonte de dados no Microsoft 365, ou se eu vou proteger esses dados, esse compartilhamento através do navegador em si. Então, o pessoal arrastar, copiar um documento que contém informações para um armazenamento, como um Drive, Google Drive e assim por diante, eu consigo também proteger dados de atividade no navegador. Fontes conectadas, aqui ele já mostra, né, que ele tem uma série de regulamentos que ele protege já como que já tem isso dentro da base do Microsoft 365. Felizmente a gente não tem LGPD para fazer a parte de proteção aqui dentro do 365 por padrão, mas eu consigo criar uma política totalmente personalizada, tá? Para atender os requisitos da minha empresa. Então aqui é proteção de vazamento de informações. Tipo, ele vai aplicar para o diretório completo. Aqui a gente vai escolher, né, onde a regra do DLP ela vai atuar. Então, como eu disse, pode ser dentro do Exchange, OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams, dispositivo. Pode ser um repositório local também, caso vocês possuam uma instância dentro da Microsoft. Vou colocar aqui como exemplo só a parte do e-mail para vocês verem as possibilidades de configuração. A gente vai criar uma regra aqui. O que acontece? Então, a gente está protegendo os dados de LGPD. Aqui a condição, o conteúdo ele contém. Aqui eu vou colocar as mesmas regras que a gente tinha, dados pessoais, tipo de informação confidencial, aqui a gente vai colocar o Brasil. Selecionei esse tipo de informação confidencial. E conteúdo foi compartilhado a partir do Microsoft 365 com pessoas de fora da minha organização. Então, o que que essa regra, quando que ela vai ser atendida?
Ela vai ser atendida sempre que for compartilhada alguma informação, alguma dessas informações, e quando a pessoa tentar compartilhar com alguém de fora da minha organização, ou seja, mandar um e-mail para uma pessoa de um domínio externo. O que a gente vai fazer, né, quando ele atingir essa condição em específico? Como é a parte de e-mail, ele mostra várias informações em si, mas eu vou restringir o conteúdo de acesso. E além de restringir a parte do conteúdo de acesso, eu também vou adicionar um destinatário à caixa para quando a pessoa tentar mandar esse e-mail para mandar uma cópia desse e-mail, por exemplo, para mim. Então, eu posso colocar isso dentro de uma regra, posso colocar para um grupo do time de compliance e assim por diante. A gente consegue fazer essas configurações. Consigo notificar o usuário. Aí, nesse cenário, eu consigo personalizar, né, o e-mail que aquele usuário que tentou compartilhar a informação que não deveria, o que ele vai receber. Então, tipo, aqui eu posso colocar time de conformidade, por exemplo, um assunto de e-mail, notificação e tentativa de compartilhamento de informações. E aqui o corpo do e-mail, né? É, bom dia, olá. A gente não sabe quando ele vai receber esse e-mail. É, é, a mensagem que você tentou enviar contém informações confidenciais e por este motivo não foi entregue, não será entregue destinatário. Caso precise, caso realmente precise compartilhar esses dados, entrar em contato com seu time de conformidade. Então a gente fez uma mensagenzinha, vai ter uma notificação por e-mail, consigo colocar uma política, uma dica também. Às vezes o pessoal está tentando compartilhar aquela informação através de PowerPoint. No momento que ele tenta compartilhar com uma pessoa externa, e como não é um e-mail em si, ele já mostra uma mensagenzinha, ele já sobe um balão com a mensagem que você criar por aqui. A gente consegue também substituir algumas informações. Todo e qualquer tipo de compartilhamento, como aqui a gente já está protegendo o dado contra vazamento, ele também consegue criar um alerta de incidente. Aí você pode classificar por tipo de informação. Então, um exemplo que eu dei no início da apresentação, né? Se a gente vai falando de LGPD, legal, um risco baixo. Mas eu falei do projeto do Fusion que a gente estava atuando, eu poderia classificar isso como alto, para que quando o analista estiver olhando os alertas do Microsoft 365, ele, opa, teve uma tentativa de compartilhar aqui. Aí o time pode fazer a investigação, você tem toda a parte ali de logs também, para você poder fazer essa análise. Aqui a gente vai ver um alerta somente, né, para os administradores em si. E esse alerta, para ele não se tornar massivo, né, você não receber alerta 200 vezes no dia, a gente pode fazer um alerta sempre que ocorrer 15 ou mais, por exemplo, desse tipo de ação durante os últimos 60 minutos. Então, o que acontece? Há várias pessoas tentaram fazer o compartilhamento dessas informações, ocorreu, né, 15 vezes durante o período de 60 minutos. Opa, então agora a gente vai identificar, né, o que está acontecendo, se é realmente uma tentativa de vazamento de dados ou não. O pessoal mandou um e-mail, vários e-mails ali da RH e a gente tinha configurado a regra errada, então tem que fazer essa análise também. E aqui, né, a gente consegue também adicionar um nível de prioridade em específico para você poder colocar qual regra, né, vai ser aplicada antes, quando a gente falar da parte de DLP. Salvou a informação, traz um pequeno resumo. Dentro de uma regra, dentro de uma política de DLP, eu posso colocar várias regras, tá, pessoal? Então, às vezes, para o pessoal não criar um monte de
política, a gente cria várias regras dentro de uma visão política e aplica aquilo para cada determinado setor, até mesmo para a empresa como um todo, e vai personalizando. Isso é muito parecido com o que a gente tem na parte de configuração de um Active Directory, por exemplo, quando a gente fala de permissionamento, quebra de hierarquia, vocês podem utilizar esse mesmo conceito para cá. Vocês podem fazer uma política geral para a organização e depois você vai quebrando aquela hierarquia, fazendo políticas específicas para cada tipo de setor, para cada necessidade. Então, a gente consegue ativar a política imediatamente. Não recomendo, porque a política eu criei ela também para bloquear o compartilhamento dessas informações quando a pessoa tentar enviar. Então ele vai tomar uma ação e isso vai prejudicar a produtividade do usuário. E a gente ainda não conseguiu mensurar como que isso vai afetar o dia a dia da organização. Eu sempre coloco com um modo de simulação, onde a gente vai conseguir avaliar o impacto, a gente vai mensurar a quantidade de pessoas que compartilham informações pessoais voltadas à LGPD na minha empresa, e depois disso eu consigo personalizar a política para que ela possa atender melhor a minha organização como um todo, tá? A gente já envia essa informação. Ah, aquele deu um errinho. Ok. Então ele está falando aqui da política de configuração, localização Exchange, DLP, criação de pessoas da organização, conteúdo com tem, remover o que eu fiz. Caminhar, adicionar. Aqui adicionar condição, conteúdo compartilhado. É isso. Vamos ver se ele passa agora a ter uma regra específica para dentro da Exchange. A gente vai bloquear. Enquanto ele carrega aqui, o meu documento ele não quis subir pro OneDrive. Deixa eu jogar dentro do meu OneDrive pessoal, na mão, na empresa. Vamos fazer o upload dele. Documento interno, legal. Quer carregar. Aqui ele carregou, legal. Fazer o compartilhamento para vocês. Então aqui eu copiei o link do documento interno. Só ele está mostrando com qualquer pessoa. Vai poder editar. Legal. Mandar aqui no chat para vocês. Se quiserem fazer um teste de acesso. Mas como ele está com um rótulo interno, sim, provavelmente vocês não vão conseguir acessar esse documento interno, tá? Aqui ele já criou a política, legal. Então ele fala que hoje ele não está fazendo a proteção, mas aqui a gente falou um pouquinho do DLP. Alguma dúvida do DLP, pessoal? Algum caso? Alguém já utiliza ou utiliza uma ferramenta talvez de outro fabricante? Ok.
Bom, vamos lá para a última solução do dia, que é a parte de gerenciamento do ciclo de vida de dados. Aqui a gente consegue criar as políticas, consegue criar os rótulos de retenção. Então aqui a gente tem, por exemplo, né, um rótulo aqui que é o pivete. Qual que é a duração desse rótulo? Né? Ele vai reter esses itens para sempre ou por um período em específico. Ele não vai tomar nenhum tipo de ação após esse período. E aqui a gente está falando também que ele vai reter itens que estão com um rótulo em específico. Tipo de período, 5 anos, a partir do momento que ele foi criado. Então, se eu for criar um rótulo, vamos colocar LGPD aqui novamente, e quero que esses itens após um período em específico, então eu quero manter por 10 anos, com base na última modificação que ocorreu, ou posso colocar quando ele foi rotulado também, ou seja, quando eu classifiquei aquele documento como um documento interno, público, confidencial e assim por diante. Mas eu vou colocar a partir do momento que ele foi modificado na última vez e eu vou excluir ele automaticamente. Então, itens, documentos que têm mais de 10 anos da minha organização, que não tiveram nenhuma modificação nos últimos 10 anos, eu vou fazer a exclusão dele. Ou eu também posso fazer alteração do rótulo para outro tipo de proteção. Então, posso, por exemplo, falar que aquele documento é um documento que eu tinha que manter por 5 anos de maneira obrigatória. Passou os 5 anos, eu posso colocar aquele documento como um documento temporário, digamos assim, ou que não tem essa obrigação de manter na organização. Eu só troco o rótulo dele e daí ele começa a pegar a regra desse outro rótulo por manter mais um período, ou já entrar numa regra de exclusão e assim por diante. Então, a gente vai ter uma gestão do ciclo de vida de dados, de quanto tempo ele vai manter dentro da organização, e depois de manter aquele tempo, qual que é a ação que a gente vai tomar em cima dele, tá? Então, isso é bem legal. A gente consegue aplicar a política de retenção para uma unidade administrativa, para um grupo de pessoas em específico. A gente consegue também aplicar isso para um local, né? Então, pode ser para e-mail. Então, o pessoal do financeiro, novamente, no exemplo, tem que manter todos os e-mails por um determinado período. A gente pode criar isso para estar habilitado dentro da caixa do financeiro, pode ser dentro da pasta do SharePoint em si. Então, tudo isso é configurável e a gente pode personalizar para dentro do ambiente, tá? Bom, já deu quase uma hora, né? A ideia era fazer essa apresentação para vocês, mostrar esses 3 recursos hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos. Contem com a Software Sul e comigo também para poder fazer uma configuração no mente de vocês. Se precisar fazer essa mesma apresentação ou mostrar um recurso mais a fundo, podem entrar em contato com o nosso time comercial e fico à disposição aí se tiverem qualquer dúvida para a gente poder estar finalizando o workshop, tá? Obrigado, Ariel. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Tenham um ótimo dia e um ótimo final de mês para vocês. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.